Nós estamos lutando contra a questão homossexual e contra a aprovação do kit gay nas escolas. E a bancada evangélica vai fazer frente a isso, mas para fazer frente a isso faz de modo corrupto, pelo menos na minha opinião, que é ameaçar chamar o Palocci para se explicar e assim coage o governo. O governo retira o kit para proteger o Palocci. Os evangélicos começam a comemorar porque o kit gay não vai estar na escola, mas esquecem que se Palocci deve, ele tem que ser ouvido, com kit gay ou sem kit gay. Então nós estamos negociando, nós no caso a bancada evangélica, deixando de ouvir alguém que eles acham que deve, para ganhar uma outra guerra. Eu creio que isso é secularização. Algumas pessoas vão dizer que nós temos que escolher guerras, mas eu creio que nesse caso não tem guerra a ser escolhida, a guerra é contra o pecado. A guerra é contra aquilo que está errado. A gente não pode fazer uma ética em que nós escolhemos o que é mais ou menos problemático. O problema homossexual é sério? É lógico que é sério. A Escritura vai falar de forma muito dura contra isso. Mas a Escritura vai falar de modo muito duro também contra a corrupção. É só olhar o livro dos reis e a acusação dos profetas, por exemplo, no tempo em que os reis começavam a se desviar disso. Então o secularismo ele acaba dando forma ao pensamento dos cristãos hoje em dia. Está na hora dos cristãos voltarem a ter a Escritura como uma lente em que nós olhamos ao redor e interpretamos a realidade por meio da palavra de Deus. Aproveitando a deixa, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre cosmovisão. Quando nós pensamos em cosmovisão, de forma mais simples, a cosmovisão é a forma como nós enxergamos o mundo. Nós vamos ser moldados por vários conceitos, né? Desde que nós nascemos, nós somos encharcados de informações. Então nós nos comportamos dentro de um grupo de acordo com aquilo que aquele grupo pensa. Então, se você tem uma cidade, a cultura daquela cidade vai exercer uma influência muito grande na sua vida. Então, nós vamos ter várias cosmovisões convivendo numa determinada região e de modo mais abrangente num país inteiro. Se nós pegarmos o conceito bíblico, que é o que eu falei de ler tudo isso pela lente da Escritura, nós não vamos ter aquela atitude equivocada de se retirar do mundo, que é o que muitos crentes tentam fazer, se isolar de tudo. A gente sabe que não dá certo, os monastérios estão aí para mostrar que essa história nunca deu certo. Então não é se isolar da sociedade, mas é conviver em sociedade, entendendo que a palavra de Deus é que vai ditar, no fim das contas, aquilo que é correto e o que não é correto. E assim nós vamos poder interagir com qualquer cultura, com qualquer tipo de pensamento, com qualquer escola filosófica, psicológica ou de qualquer outra linha, entendendo que o que nos baliza e o que nos firma é a Escritura. Esses dias alguém na igreja me falou sobre, nós estamos estudando sobre problemas do coração. E estávamos falando sobre, por exemplo, o alcoolismo. E veja que o nome alcoolismo, ele é novo. O pessoal antigo vai lembrar que se chamavam alcoólatras. Mas alcoólatra não é um nome politicamente correto, porque dá a ideia de adoração ao álcool, dizem eles. Alcoolista é o nome da moda. Então, quando se fala em alcoolista, você vai ter a opinião médica e a opinião de alguns terapeutas de que isso vem de um problema genético. Mas quando você olha para a Escritura, você vai ver a Escritura dizendo que os bêbados não vão herdar o reino dos céus. Então você já está diante de um conflito entre aquilo que a ciência tem dito e aquilo que a Escritura tem dito. Se você pegar a ansiedade, você vai ver as pessoas tratando a ansiedade como doença, como algo que tem que ser tratado com remédio. E você vai ver Jesus dizendo que nós não podemos estar ansiosos. Estar ansioso é pecado. Lançar sobre ele. Exatamente. Então, estar ansioso é pecado. Se eu comprar a ideia da ciência, eu vou entrar num dilema muito grande. Eu vou dizer que Jesus me proíbe ficar doente. E quando nós estamos nesse dilema, o que deve moldar a nossa vida é a Escritura. Então, a cosmovisão cristã nesse aspecto é que vai direcionar aquilo que eu vou acreditar no fim das contas. O problema da ansiedade é um problema médico ou é um problema que tem que ser tratado de cunho espiritual? Depende da cosmovisão que você está abraçando no momento.
Então o crente tem que se firmar cada dia mais na palavra. Como Calvino dizia, a palavra é a lente como nós lemos, né, esse mundo e essa realidade. Quando você falou sobre buscar um equilíbrio nas coisas, essa palavra a gente tem tratado um bocado sobre ela, porque a gente tem feito mensalmente, praticamente, encontros sobre equilíbrio na vida cristã. Só que às vezes as pessoas buscam o equilíbrio escolhendo dois extremos. E acham que o meio desses dois extremos escolhidos, às vezes até impostos, se encontra o equilíbrio. Como é que a gente faz para achar os verdadeiros extremos, uma vez que, para nós, o equilibrado é aquilo que está na palavra, ainda que, às vezes, para o mundo isso não seja tão equilibrado assim? Então, existe alguma fórmula específica da gente não ser enganado? Todo esse discurso de extremo, ele depende muito da ótica do observador, né? Para mim, algo pode ser extremado, e para aquele que assumiu a oposição não é o extremo, é o correto, é o meio termo. Nós gostamos de extremos, né? Eu acho que o homem é tendente a isso. Eu pastorei um rapaz que me perguntava sobre isso. Se música mundana, pastor, pode escutar? Eu falei, depende, né? Depende da música, depende daquilo que ela vai transmitir. Eu não vejo problema em si escutar uma música secular. E a resposta dele foi a seguinte: então posso escutar funk, né? E aquele funk pior de todos, aquele lá do Rio, com aquele palavreado chulo, era aquilo que ele queria escutar. Ou seja, ele já foi lá para o outro lado, foi para o extremo. Então o extremo seria não escutar nada, o outro extremo seria escutar qualquer coisa. Eu creio que aquilo que a palavra de Deus nos diz é que eu posso escutar o que se adequa a ela. Se a gente puder pensar num equilíbrio, o equilíbrio está em fazer a vontade de Deus e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quando Deus falava da lei para o seu povo, era justamente isso. Vocês têm que observar a minha lei e não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Mas hoje em dia, as pessoas têm visto como a posição mais equilibrada, muitas vezes, a de não obedecer à lei do Senhor, e tem chamado de extremados aqueles que querem observar a Escritura. Aí está o perigo. Quando nós caímos na armadilha de achar que levar a Bíblia a sério e fazer aquilo que Deus manda, talvez lá no fundo possa ser um pouco de fundamentalismo religioso. Se nós comprarmos essa ideia, nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas do princípio bíblico. Um amigo meu conversando comigo certa vez falou assim, que tem que ser equilibrado, e eu brinquei com ele dizendo o seguinte, que Jesus falou que o equilibrado ele vai vomitar pela boca, né? Falou que a igreja de Laodiceia deveria ser ou quente ou fria. Então, se por um lado a Bíblia diz que nós devemos permanecer na palavra sem se desviar para a direita e para a esquerda, por outro lado a Escritura vai dizer que uma vida que tenta mesclar o mundo com a espiritualidade é uma vida que não é agradável a Deus. E nós temos que discernir aonde que nós podemos caminhar nisso tudo aí. Tem uma Bíblia famosa que o pessoal tem por aí, que as palavras de Jesus vêm em vermelho. E eu já vi algumas discussões onde a pessoa está dizendo o seguinte, não, ó, isso aqui é Jesus que está falando. Tudo bem. E aquilo que Paulo falou? Só que as pessoas não percebem a falácia desse argumento. Porque nós não temos um livro sequer escrito por Jesus. Nós temos um livro escrito por Mateus citando o que Jesus disse. E a minha pergunta é, Mateus foi fiel ao que Jesus disse? Se eu vou chamar Paulo de extremado, ou vou falar que a palavra de Paulo vale menos do que a de Jesus, eu teria que comparar que a palavra de Paulo vale menos ou mais do que a palavra de Mateus. Porque quem registrou o texto foi Mateus. Por isso que o problema está no que a gente crê da Escritura. A Escritura é a palavra de Deus, inspirada por Deus e registrada por homens, ou a Escritura é uma coleção de pensamentos religiosos de homens que eram comprometidos com Deus, mas que poderiam errar no registro. Quando se toma a posição de dizer que Paulo era extremado e que estava influenciado pela cultura, se você acha que a palavra de Deus é inspirada por Deus, você vai ter que ser coerente e dizer que quem é machão aí no final das contas não é Paulo, é o Espírito Santo que inspirou Paulo. E as pessoas acabam não fazendo essa conta. Elas focalizam só o apóstolo e esquecem daquele que está coordenando todo o processo de inspiração, que é o próprio Deus. Você lia a Escritura e questionava, agora se questionava, procurava, pesquisava mais.
E eu observei que é exatamente isso que falta nos crentes atuais, a maioria, muitas igrejas aí. Porque você aceita o que o pastor fala, não questiona, não lê, não procura saber se é a verdade bíblica ou não. Então, ontem, agora, em Salvador mesmo, eu estava até conversando sobre isso ontem. É uma igreja que convoca os seus fiéis a levarem uma vela contra a inveja. Então, ou seja, isso é condizente com a Bíblia, não é? Então, esse tipo de coisa. E quando você falou sobre a sua experiência, eu achei que foi um bom testemunho também. Quando você pergunta se a teologia praticada no Brasil hoje ela é bíblica, fica até difícil, porque quantas teologias nós temos no Brasil? Você liga a televisão no sábado de manhã, você vai ver pelo menos umas 5, 6 escolas teológicas diferentes. Eu creio que o princípio de Bereano, ele vai ser sempre o princípio que vai nortear a vida do crente. Há alguns líderes que não gostam de ser questionados. E até líderes da nossa denominação, da IPB. Eu lembro que a filha de um pastor amigo meu foi visitar a igreja de Praia do Canto. E lá na escola dominical, às vezes a gente pega uma lição e fica 4 domingos estudando a lição, porque eu abro muito para pergunta e deixo a pessoa perguntar, questionar, dizer que eu estou errado. A minha única exigência é que tem que me questionar com a Bíblia aberta. Não pode questionar dizendo, está errado por quê? Porque eu acho que não é assim. Não, isso para mim não funciona. Entre sua opinião e da Bíblia, eu fico com a da Bíblia. Agora, se questionar de Bíblia aberta, eu sei, pastor, a Bíblia diz isso. Eu estou disposto, então, a rever o meu conceito. Só que alguns líderes não gostam disso. Ela viu a escola dominical, no final ela foi para casa comigo e falou assim, pastor, com o sotaque bem nordestino dela, eu não vou imitar aqui porque vai ficar feio, eu não sei falar como vocês. Mas ela disse o seguinte, pastor, eu estou escandalizada. Eu falei, por quê? Esse pessoal questiona muito o senhor. Eu falei, quem disse que eu não quero ser questionado? Na verdade, eles não questionavam, eles começaram a questionar quando eu cheguei na igreja, porque eu cutuco o pessoal. O que você acha? Porque eu não quero pessoas ouvindo e achando que eu tenho a última palavra. A não ser que eu queira ser um papa, infalível, inerrante, o que eu sei que eu não sou. Então, o que eu tenho dito sempre na igreja é o seguinte, ouçam o que vocês têm ouvido de mim e confiram na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, larga de mão. Quando eu estava no seminário, eu tinha um professor que dizia alguma coisa muito interessante e eu guardei isso. Ele falava o seguinte, quando você ouve alguém que você gosta, você tem empatia, você ouve desarmado. Quando você ouve alguém que você não gosta, você se arma todo. E o seminarista tem esse espírito de se armar. A gente vai para a igreja pensando que horas que o pastor vai errar, qual a heresia que ele vai falar. Então, eu acho que é o problema de qualquer um que começa qualquer curso. Né? Um engenheiro que começa o curso de engenharia, ele já passa nos prédios e fala assim, que coluna mal feita. Um médico que começa a estudar, fala assim, o sujeito ali errou a nota. Ninguém ouviu. Ele ouviu, porque ele conhece. Então, é a doença que atinge o pessoal que começa a estudar, eu acho. Mas, com o tempo, nós acabamos achando que alguém que nós gostamos muito, o pastor Samuel, um pastor bom, a igreja está gostando, e agora então nós vamos confiar em tudo que ele diz. Não. Lógico que não. Ele vai continuar sendo um bom pastor fiel a Deus a partir do momento que ele continuar falando de acordo com a Escritura. Não é porque ele é um bom pastor, que teve um bom ministério, que a igreja desenvolveu no tempo dele, que vai validar qualquer palavra que ele diga daí para frente. Então, a postura do crente é ouvir e conferir com a Escritura. Mas a gente cai no velho problema que eu falei desde o começo aqui. Nós temos preguiça de ler a Bíblia. Nós temos preguiça de conhecer a Escritura e por isso nós não temos condições de julgar. Não tendo condição de julgar, o que falar mais bonito ou o que tiver uma retórica melhor ganha. Não o que tiver o melhor argumento bíblico. Exatamente. Que é o mal dos últimos tempos, né? Paulo diz que nos últimos tempos os homens vão se cercar de mestres que falem segundo aquilo que eles querem ouvir. E nós temos visto isso acontecer nos nossos dias. As pessoas que não questionam é porque justamente elas estão indo para um lugar que elas ouvem, que elas querem ouvir. Então elas estão bem acomodadas, ouvindo o que eu quero mesmo. Porque na hora que começa a questionar, aquela igreja é complicada. É muito complicada aquela igreja. Fica perguntando, eu não sei o que, quer saber disso, entendeu? Porque elas estão procurando exatamente o que elas querem, que satisfazem. Então, se é para levar uma vela, vai levar uma vela. Entendeu? Eu acho que é por aí. Ninguém está mais querendo compromisso, saber o que é que a Bíblia diz a respeito. Porque o que ele falou ali da Bíblia, que é que fala, o que Jesus diz, já está gerando questionamento sobre o que o apóstolo disse. É ridículo isso. Mas eles não querem.